Na última década, a China construiu diversos megaprojetos de infraestrutura, principalmente de comunicação como portos, ferrovias e estradas nos países em desenvolvimento, especialmente na África, Oriente Médio e Ásia-Pacífico, o que por sua vez deixou os críticos ocidentais desconfortáveis, alegando que a China tem apoiado o desenvolvimento de infraestrutura, geralmente grandes construções históricas como pontes ou prédios públicos significativos por meio de empréstimos e não de doações, usando o que eles chamam de armadilhas da dívida para espalhar influência geopolítica sobre os países. O argumento é de que Pequim sobrecarrega os países mais pobres, com dívidas insustentáveis, até que cedam ativos chaves como portos, que são úteis para que a própria China continue exercendo maior influência sobre eles. Agora, no entanto, ninguém sabe ao certo se esse tal de armadilha da dívida realmente tenha sido lançada em África, mas há sempre um grau de verdade por detrás dessas histórias. Em 2017, o Sri Lanka concordou em dar à estatal chinesa Merchants uma participação de controle de 70% no porto, em um arrendamento de 99 anos, em troca de novos investimentos chineses. No entanto, um artigo publicado pelo iData destacou que grande proporção da dívida geral do Sri Lanka era devido a credores não chineses e que não há evidências de que a China aproveitou sua posição para obter vantagem militar estratégica do porto. Apesar disso, há poucas dúvidas de que o envolvimento econômico da China no Sri Lanka cresceu na última década e persistem as preocupações de que isso poderia ter sido usado para promover suas ambições políticas na região. Assim como os Estados Unidos da América mantêm bases militares em todo o mundo, a China também quer flexionar um pouco de seus músculos geopolíticos, mas talvez mais importante do que isso, faz sentido para a economia chinesa, investindo bilhões de dólares nesses países por meio de empréstimos emitidos por seus bancos estatais, mas eles vão além de apenas cobrando juros. Se a China emprestasse ao governo brasileiro $1 bilhão para construir um novo porto, eles podem colocar estipulações naquele contrato, e tal porto precisa ser construído usando uma empresa de construção chinesa, o que significa que o dinheiro não apenas volta para a China, mas também o excesso da capacidade produtiva da China é devidamente utilizada. A maioria dos países industrializados compartilha informações sobre suas atividades de empréstimo por meio de uma associação conhecida como Clube de Paris. A China optou por não se juntar a este grupo, mas usando os dados disponíveis do Banco Mundial, o rápido crescimento dos empréstimos declarados da China em comparação com outros pode ser claramente observados. A China tende a emprestar com taxas de juros mais altas do que os governos ocidentais. Em cerca de 4% dos casos, esses empréstimos têm juros próximos a taxas de mercado comercial, mas ainda assim cerca de 4 vezes maiores que um empréstimo típico do Banco Mundial de um país ocidental como França ou Reino Unido. Então, qual é a história por trás da diplomacia da armadilha da dívida? A China é realmente responsável pelo crescente fardo da dívida do Pacífico e da África? E, finalmente, quais benefícios isso traz para a economia chinesa? Na virada do novo século, quando a China procurou expandir mercados de influência política no exterior e seu investimento na Ásia e na África começou a decolar, os países africanos meio que disseram: estamos cansados de receber doações, nós também queremos fazer comércio. Queremos infraestrutura produtiva para incentivar o investimento estrangeiro, ou talvez livre iniciativa, ao invés de caridade. Então os chineses meio que se viraram e disseram: oh, adivinhe só, somos os melhores do mundo agora em produzir infraestrutura.
em larga escala, de forma rápida e barata, e temos dinheiro sobrando, e temos todas as habilidades e capacidade para entregar super rápido e barato por todas as nossas grandes empresas. Então, como você deve saber o que a maioria dos países africanos eram há pouco mais de 30 anos atrás, antes da descolonização completa do continente e as recém-formadas nações africanas com uma infraestrutura crítica que fora construída pelas potências colonizadoras quase já degradada, e os investimentos na reabilitação quase pararam completamente. Então, toda essa reviravolta significava que a China era um parceiro muito lógico para os africanos. A maior parte dos empréstimos da China à África foi para projetos de infraestruturas, com estradas, ferrovias e portos. Estima-se que a China investiu mais de 340 bilhões de dólares em África. Apesar de não ser necessariamente o mercado de trabalho mais barato do mundo, tem sido um importante financiador do desenvolvimento de infraestrutura em um amplo portfólio de economias em desenvolvimento em quase toda a África e Ásia. Estabeleceu fábricas, portos e fazendas modernas em países como Senegal, Nigéria, Paquistão e Zimbábue, o que foi uma grande jogada por algumas razões-chave. Esse investimento estrangeiro direto chinês se tornou cada vez mais influente nos últimos anos e culminou em megaprojetos, como o desenvolvimento de estradas que ligarão política e economicamente a China a dezenas de seus vizinhos. No entanto, a China é uma das maiores credores do mundo e está mantendo uma dívida grande que lhes é devida como resultado desses projetos. Um pequeno bônus adicional disso é que aumenta a prevalência do comércio mundial denotado em moeda chinesa, o que significa que a moeda pode rivalizar com os dólares americanos como reserva mundial no curto prazo. Embora esses países em desenvolvimento precisam exportar seus produtos para pagar essas dívidas que são registradas em moeda chinesa, se esses países de repente não puderem pagar essa dívida, porque o comércio na economia mundial enlouqueceu, então a China tem o direito de entrar e receber de volta o que lhes é devido. Existem outras partes do mundo onde os empréstimos chineses também se revelam controversos, com contratos cujos termos poderiam dar à China vantagem sobre ativos importantes. As Ilhas Maldivas são famosas como um destino turístico perfeito para tirar fotos, mas o arquipélago está estrategicamente localizado com ilhas espalhadas pelo norte do Oceano Índico. Dezenas de milhares de petroleiros e navios cruzam a rota. Alguns argumentam que alguns grandes projetos de infraestrutura, como a expansão do aeroporto construído com empréstimos chineses, ajudaram a aumentar a chegada de turistas nas Maldivas. Outros países da região, assim como os mais distantes, estavam bastante relutantes em emprestar ao governo porque as instituições que controlavam todo o processo estavam sendo lentamente comprometidas. No entanto, os temores com o endividamento não se restringem às Maldivas. Outros países da Ásia também estão revisando megaprojetos financiados pela iniciativa do Cinturão e Rota da China, que não serão explorados em um vídeo por si só. Então devemos deixar um espaço para eles logo em seguida. No ano antepassado, após a mudança de governo, a Malásia renegociou o projeto ferroviário financiado pela China, a custo de 1/3. Recentemente, o Myanmar revisou um projeto de porto de alto mar, multibilionário, financiado pela China e reduziu 3/4 do custo original, temendo que o empréstimo não fosse reembolsável. Agora as Maldivas não são a Malásia ou Myanmar e seu poder de barganha é limitado, mas mesmo assim é um território financeiro inexplorado para as Maldivas, que devem esperar que seus empréstimos não tenham hipotecado seu futuro.
No caso da Angola, o governo forneceu petróleo à China em troca de financiamento chinês e construção de grandes projetos de infraestrutura, mas o investimento privado, impulsionado pelo mercado por empresas chinesas, foi limitado em comparação com outros países africanos. Apesar de existirem, no entanto, acordos realmente vantajosos para todos os países que fecharam sem as condições onerosas típicas associadas historicamente a fazer negócios com países ocidentais. O impacto do dinheiro é bem visível em toda a África, desde novos aeroportos e estradas brilhantes, bem como portos e arranha-céus que também estão criando empregos muito necessários. Na verdade, uma análise do McKinsey & Company descobriu que o montante dos empréstimos que Pequim fez à África triplicou desde 2012, incluindo 19 bilhões apenas para Angola, a partir de 2015 e 2016, tendo citado a Angola com a China como parceiros desequilibrados na África. A China se tornou o maior parceiro comercial da África, mas isso não é tudo. A relação não é apenas novas estradas, minas e poder militar. Comerciantes de toda a África agora vivem e trabalham na China, enquanto dezenas de milhares de cidadãos chineses se moveram na direção oposta. Muitas facetas diferentes da vida de África foram afetadas pela influência chinesa. Agora o Ocidente tem alertado a China de que sua oferta de bilhões de dólares em ajuda incondicional e empréstimos baratos a governos africanos corre o risco de levar de volta a dívida de países que acabaram de se beneficiar do alívio da dívida e mina os esforços para criar administrações democráticas e responsáveis. Entretanto, há um sentido em que a China é obviamente a maior vencedora, simplesmente porque tem a maior vantagem na maioria das negociações e, por sua vez, terá um centro de indústria que fornecerá riqueza de volta à China, sem precisar produzir nada na China. Agora talvez alguns pensando, nossa, mas é a mesma coisa que os Estados Unidos da América têm feito. Se beneficiaram muito com empréstimos corporativos que devolvem a riqueza para os Estados Unidos, para uma indústria que nunca aconteceu dentro dos Estados Unidos da América. Mas a grande diferença é que os Estados Unidos da América tendem a assumir riscos de patrimônio em vez de riscos de dívidas, o que significa, por sua vez, que elas possuem o que investiram, e se esses investimentos derem errado, são elas que as perdem. Mas não vamos embora pensando que os Estados Unidos da América são um anjo. Tudo isso eles não são, mas todo esse processo tem um nome chamado de diplomacia da armadilha da dívida, que é onde um país rico como a China convence um país pobre como Moçambique ou qualquer outra nação africana a assumir dívidas que provavelmente não será capaz de pagar. E quando eles não pagarem, não se desespere, apenas pegue algo deles. E agora que você possui, continue expandindo a influência que você tem sobre essa nação. Quando uma empresa estatal chinesa reivindica o porto comercial, adivinhe com quem você é forçado a negociar. Sim, isso mesmo, a China. O porto de Mombasa, no Quênia, a maior de toda a África, era apenas uma peça crítica de infraestrutura no continente, que caiu em suas mãos devido a preocupações com a dívida, o que mostra que muitos desses países estavam à beira da inadimplência antes do colapso do comércio econômico.